Qual é o seu dom? Você tem um dom? Você quer desenvolver um dom? Nós vamos falar sobre isso, sobre os dons que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai entender os maravilhosos dons de Deus. Então fica comigo aqui e no final nós vamos orar para que Deus desenvolva os dons na tua vida, que eles são do Espírito. Nós vamos mostrar que não é dom do homem, não são espíritos, mas é um só Espírito. Então vem comigo aqui, quero fazer a leitura com você. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, deixavam-se conduzir por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Porque isso, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus se afirma como maldito. Jesus, ninguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus diz que Jesus é maldito, mas ele diz que Jesus é bendito. Então, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for através do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que quando nós vamos expulsar um demônio, não sei se você já viu um demônio sendo expulso, quando você expulsa o demônio, você fala para a pessoa, confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Aí ela confessa. Esse é um exemplo que ela está completamente liberta. Experimenta fazer isso. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu coração. Se você não está livre, você tem uma dificuldade. Então comenta aí que a gente vai orar por isso, tá bom? Então ora. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então nós vamos falar que tem dons diferentes, serviços diferentes, mas há uma diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação do dom tem um propósito que o Paulo está explicando, tá? Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro é o mesmo Espírito, é uma palavra de conhecimento. E a um é dado ao mesmo Espírito a fé. A outro, mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um, a variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo cada um individualmente conforme ele quer. Então você entendeu que existe uma diversidade de dons e agora nós vamos começar uma sequência aonde nós vamos falar especificamente sobre cada um desses dons que nós vamos ensinar. Então, existe o dom de fé, existe o dom de operação de milagres, existe o dom de profecia, existe o dom de sabedoria, existe o dom de ciência, existe o dom de interpretação de línguas, existe o dom de reconhecer que tipo de espírito é o dom de discernimento, que é o dom de você perceber. Então, nós vamos fazer uma sequência agora. Eu falei geral aqui para vocês, nós vamos fazer uma sequência de estudos sobre cada um, como é o dom de fé, como é o dom de operar milagres, como é o dom de conhecimento, como é o dom de sabedoria. Nós vamos entrar numa sequência aqui, mergulhando nos dons do Espírito, e hoje é a introdução geral para que você venha entrar e conhecer cada um deles. Mas eu quero aqui dar uma palhinha, que esse foi 1 Coríntios capítulo 12, e aí, quando Paulo entra em Coríntios 13, ele diz assim, porém agora eu vou falar sobre o dom
mais precioso de todos. E aí ele fala sobre o dom do amor, que nós vamos encerrar falando do dom do amor. Não vou nem entrar agora nesse capítulo, mas só para você saber que vai ser rico, vai ser pleno. Deus vai te levar a desenvolver todo o seu chamado ministerial. Você que já tem um dom, pode ampliar seus dons. É interessante que quando ele diz que esse dom ele é manifestado para edificação e para um propósito, você pode ser que você não tenha o dom de operar milagres, mas você pode estar num lugar que você vai ser uma ferramenta de Deus e vai operar um milagre extraordinário de Deus. Porque você está naquele lugar e Deus quer manifestar e acontecerá um milagre naquele lugar. Você pode ser que você não tenha o dom de discernimento do Espírito, mas de repente vai estar numa situação que Deus quer salvar alguém, libertar alguém de uma situação difícil. Deus vai te dar aquele dom de discernimento de espírito para uma edificação naquele ambiente. Então, quando você entender isso, você vai crescer na fé de uma tal maneira que você vai conseguir absorver a presença de Deus para você, que vai ser edificante para você, para os que estão à sua volta, e você vai entender. Dom de fé é aquela pessoa que acredita, aquela pessoa que é reconhecida como otimista, como ela faz coisas grandes, porque ela está sempre acreditando. Então, qual é o seu dom? Qual que é o que você tem, que você acha que você tem? Coloca aí. Eu acho que eu tenho o dom da fé. Eu já orei da cura. Então, qual é o dom? Eu tenho da sabedoria, do conhecimento. Nós vamos explicar, porque parece sabedoria e conhecimento é muito parecido, mas você vai entender também. Nós vamos entrar nisso. Vai ser muito edificante. Então, se prepare aí para mergulhar nos dons do Espírito, tá bom? Então, quero orar pela tua vida para que Deus ative o interesse em você. Eu peço que você ore para que você tenha interesse de descobrir os dons que Deus quer te levar para uma nova dimensão. Então, vamos entrar juntos nos dons do Espírito? Então, eu vou orar pela tua vida, tá? Pai, em nome de Jesus, manifesta os dons do Espírito sobre essa vida que está aqui, essa alma que pertence para o Senhor, essa vida que é tua, Deus, que ela seja despertada nos dons, no dom de cura, no dom de fé, no dom de conhecimento, de discernimento de espírito, enfim, meu Pai, colocamos esses dons diante do seu altar, para que ele se manifeste na vida do teu filho e da tua filha que está participando dessa palavra, que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para viver os dons sobre a vida dela. Em nome de Jesus eu te abençoo, para que você viva esses dons sobre você. Amém, amém e amém. Então, se prepare seu coração para mergulhar junto comigo no dom do Espírito. Eu e você vamos mergulhar e isso vai te levar para uma nova dimensão. Existe um dom que não está aqui, é o dom de compartilhar esse vídeo, tá? Então compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você sabe que ela quer ter os dons de Deus na vida dela. Fala, olha, eu compartilhei porque eu sei que você quer receber os dons de Deus na sua vida. E aí ela vai crescer muito na fé junto com você. E obrigado por me assistir, obrigado por participar. Juntos nós vamos alcançando vidas para o reino de Deus. Tenha um dia extraordinário, graça e paz.